As crianças brasileiras influenciam 80% das decisões de uma compra de uma família. Assim, elas se tornam alvo fácil do assédio do mercado, gerando polêmica e decisões como a do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, classificando como abusiva toda forma de publicidade dirigida ao público infantil com a intenção de persuadi-lo a consumir qualquer produto ou serviço. Conosco no estúdio para falar do assunto, José Maurício Conrado, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda do Mackenzie. Tudo bem, professor? É um prazer recebê-lo no estúdio. Boa tarde para você. Boa tarde, Adriana. Professor, para o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, a publicidade direcionada ao público infantil é abusiva, pois se aproveita da deficiência de julgamento de uma criança. Você concorda com essa afirmação? Em certa medida, sim. Eu acho que esse é um assunto muito pertinente, né? Por exemplo, eu, como coordenador de curso, o que eu tenho percebido é que, por exemplo, os próprios cursos de graduação na área de publicidade não têm discutido muito o assunto. E quando a gente começa, na verdade, a mergulhar nesse tema, a gente percebe que ele é importante, porque o que a gente considera a criança realmente ela não tem muitos critérios para decidir sobre a compra de um produto ou não. Essa decisão ela deveria estar acompanhada, por exemplo, de um apoio familiar e até de outras instituições, né? Então, o que a gente sempre considera, por exemplo, nesse ponto, é uma questão sistêmica. A compra, a decisão de compra, é claro que uma criança ela pesa muito aquilo que ela está sendo influenciada e tal, mas, por exemplo, os pais também podem decidir por ela, né? Então, esse é um aspecto que a gente deveria olhar de uma forma sistêmica. E como que deveria ser essa participação dos pais? Você acha que, como que deveria também ser uma propaganda para a criança? Deveria ser uma coisa mais voltada só para os pais ou deveria ter alguma coisa para a criança? Como que deveria ser isso, então? Então, eu acho que essa é uma discussão, né, como eu estava dizendo anteriormente, a gente precisa levar isso a debate, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Instituto Alana, que tem discutido e tem debatido algumas formas de intervenção disso, né? Por exemplo, você tem alguns exemplos de como ela poderia ser feita? Por exemplo, quando a gente está pensando no consumo e na decisão da criança, a gente está pensando em cultura do consumo. E isso influencia, por exemplo, a forma como os pais também escolhem alguma coisa. Então, você tem vários autores, vários sociólogos contemporâneos dizendo que a gente vive numa sociedade de consumo, né? Então, na verdade, assim, de certa forma, o reflexo do consumo das crianças é um reflexo um pouco da forma como os pais consomem. Sim, aquilo que os pais fazem, com certeza vai influenciar acaba na criança, influenciando. né? Então, a gente pode pensar que, por exemplo, uma ação conjunta, estou pensando aqui agora, uma ação conjunta da escola, por exemplo, a gente pensar essa cultura do consumo a partir da escola também poderia ajudar nesse processo. A proibição da propaganda, você acha que é um caminho ou não? Não necessariamente. A gente tem alguns países, por exemplo, a gente já tem, né, a proibição efetiva da publicidade infantil, ela surte alguns efeitos. Quando você faz algumas pesquisas, alguns dados são importantes, por exemplo, principalmente relacionado à obesidade infantil, né? Então, você tem alguns dados positivos, mas são culturas diferentes. Então, quando a gente está pensando aqui no Brasil, a gente tem que pensar em torno da nossa cultura, como é que a gente age e tal. E a proibição em si, eu não acho que seja responsável por algum dado positivo. Ela tem que vir acompanhada, como eu estou dizendo, isso é uma questão sistêmica, ela tem que vir acompanhada de algum outro tipo de educação, algum outro tipo de debate que as famílias precisam fazer também sobre o que está sendo consumido. A proibição em si pode parecer uma solução, mas a curto prazo, eu acho que a médio e longo prazo a gente teria que repensar isso. Como é que você avalia a publicidade que existe hoje voltada para as crianças? Ela é abusiva, agressiva, ela é porque na verdade o que você tá justamente fazendo uso é essa incapacidade de julgamento da criança. Então a nossa publicidade ela tem mostrado alguns exemplos bastante agressivos, né, bastante impulsivos, né, levando a criança a consumir por impulso, a questão, por exemplo, da competição e tal. E aí a criança de certa forma ela é um alvo fácil, vamos dizer assim, como ela não tem esses critérios devidamente formados, né? Então, sim, a gente tem casos bastante agressivos. E nos canais infantis, principalmente, né? Sim, as propagandas. Sim.
tempo todo. O tempo todo. Estimulando o consumo de E brinquedos. Sim, e o que a gente pode perceber também é que nós temos épocas em que isso é muito estimulado. Então, se você pegar, por exemplo, o final do ano, o mês de outubro, novembro, Dia dezembro... das Crianças, Natal. Você já vai emendando ali, de certa forma, né? Então você tem uma cultura do consumo muito forte. Isso tem que ser avaliado. Realmente a gente não pode educar apenas para o consumo ou pensar apenas para o consumo, né? A gente precisa criar algum outro tipo de referência também, né? Eu acho que o consumo ele é importante para a economia, eu acho que ele gera uma série de valores que são importantes quando a gente está pensando em desenvolvimento econômico, mas ele sozinho, ele não pode gerar, por exemplo, os valores da sociedade. Então, eu acho que é papel, sim, do publicitário, principalmente dos cursos, principalmente de outras, vamos pensar de outras instituições, a gente pensar como é que a gente pode debater o assunto e trazer isso para a discussão de uma forma madura. Professor, muito obrigada pela gentileza da Imagina, entrevista. eu que Uma boa agradeço. tarde para você.